Olá, o Fatos e Versões está começando agora. Foi uma semana curta com feriado no meio, mas nada fácil para o governo. Aliás, foi péssima. O PIB anunciado pelo IBGE ficou bem abaixo do esperado, sinal de que o crescimento da economia em 2013 já está comprometido. No Congresso, a base aliada não conseguiu garantir a votação no Senado da medida provisória que mantém a redução na tarifa de energia elétrica. E o jeito foi a presidente Dilma Rousseff baixar um decreto. E a corrida estrondosa para sacar o benefício do Bolsa Família, que até agora ninguém consegue explicar quem mandou liberar o dinheiro. Aqui comigo estão os jornalistas Eliane Cantanhede, do jornal Folha de São Paulo, e o Mauro Zanata, do jornal Valor Econômico. Bem, nós vamos começar falando de economia, que foi o assunto importante da semana. Se os problemas políticos não dão trégua ao governo, o principal desafio é mesmo a economia. A semana foi de péssimas notícias. Os indicadores mostram que 2013, este ano de preparação da campanha eleitoral, já está comprometido. Será ano de crescimento baixo e risco de inflação alta. O governo agora tenta salvar 2014, o ano da eleição. O crescimento no primeiro trimestre do ano foi de apenas 0,6%. Os investimentos não decolaram, o consumo das famílias estagnou e a indústria andou para trás. Apesar do resultado fraco do PIB, o Banco Central subiu a taxa de juros para 8%, índice acima do esperado pelo governo. O que nós queremos é que a queda se consolide e traga a inflação para um patamar mais baixo ao longo do tempo, não só neste ano, como no ano que vem também. A expectativa hoje é de um crescimento em torno de 3% para o PIB em 2013. Cristiano, expectativa otimista dele, né? Bastante otimista, né? Como convém ao presidente do Banco Central. Mas o governo está muito preocupado mesmo com essa situação, tanto que o presidente do Banco Central, de forma inusual e incomum, saiu a campo para tentar convencer as pessoas de que tudo vai dar certo nesse ano, né? O governo vive aí um problema de confiança, né? Tanto com os empresários, o setor produtivo, que desconfia muito das intenções do governo, as mudanças repentinas de rumo, desonerações pontuais que não dão resultado, a cesta básica que desonera, mas encarece. E uma combinação explosiva, né, de crescimento muito baixo e inflação lá no topo da meta. O governo não consegue nem melhorar o crescimento, nem baixar a inflação, quer dizer, é o pior dos mundos, né? Exatamente. A pior coisa que podia acontecer para o governo nesse momento é ter essa desancoragem das expectativas, como se diz no jargão econômico, né? Quer dizer, as pessoas não estão acreditando que a coisa vai ser colocada no prumo, né? Que a inflação vai ceder, porque a gente está trabalhando há alguns meses com ela muito próxima da meta, né? E agora o crescimento que se esperava depois de toda essa onda de desoneração, mais de 70 bilhões de desoneração, que a coisa decolasse, né? Quer dizer, que a economia decolasse, que as pessoas tivessem confiança para gastar o dinheiro, para fazer novas contratações de crédito, para, enfim, botar a mão no bolso e fazer a economia girar. Não foi bem isso que a gente viu nesses últimos meses, né? Aliás, você tem o crescimento pequenininho, porque lembra que o Manteiga é que cria a frustração, porque ele fala 4,5%, depois vem e diz, olha, 3,5%. Agora ele já diz, não, a gente vai ter que rever de novo para baixo. Você tem, de um lado, a frustração do crescimento, você tem a inflação que vai ficar nos 4 anos da Dilma bem acima do centro da meta e num contexto de outras más notícias. Balança comercial não está boa, não é? Você tem uma série de dados que não estão funcionando na economia. As contas do governo estão cada vez piores. Você não tem nenhum esforço fiscal, você não vê o governo compensando tudo isso com esforço fiscal. Quer dizer, a coisa está mal parada e existe um clima de imprevisibilidade, né, e um certo descrédito na política econômica. Isso tem um fator ruim para investimentos. Se a gente olha os dados de crescimento, quem salvou a lavoura foi o agronegócio. Né, cresceu 17% em relação ao ano passado, 9,7% em relação ao trimestre anterior. Mas a gente não pode ficar pendurado, né, na agricultura e vendo a indústria negativa e o consumo das famílias
diminuindo. Quer dizer, o modelo precisa de ajuste, né? Você está falando aí do crescimento do consumo das famílias. Crescimento que neste primeiro trimestre foi muito baixo, 0,1%, uma expectativa de crescimento de 0,4%. Quando a gente viu em 2010, que naquele ano do espetáculo do crescimento, que o consumo das famílias foi de 7,5%, às vezes até 8% em determinados momentos. Ou seja, uma política econômica sustentada no crescimento das famílias agora começa a dar errado, porque não que as famílias estejam mais sensatas e consumindo menos, fazendo menos crediário, não, mas é porque a inflação está comendo uma parte do salário e sobra menos para consumir. Então, como você disse, o modelo tem que ser ajustado. Bom, se na economia esses problemas são reais, inflação alta, baixo crescimento e a falta de um rumo, como você disse, na política também muitos problemas. O governo não conseguiu ajeitar sua base parlamentar, sua base tão ampla no Congresso, para aprovar a medida provisória que reduz a tarifa de energia. Os problemas do governo no Congresso já são recorrentes. A Câmara consome a maior parte do tempo previsto para discutir e votar medidas provisórias. E quando elas chegam ao Senado, está muito perto de perderem a validade. Com a ajuda de Renan Calheiros, o governo conseguiu salvar a chamada MP dos Portos. Agora, não deu certo. Caiu a MP que criava as condições para a redução das tarifas de energia, uma medida anunciada pela presidente Dilma Rousseff em rede nacional de televisão. O resultado foi um curto-circuito entre aliados. Renan Calheiros não gostou da cobrança feita pela ministra Gleisi Hoffmann. As pessoas que estão próximas da presidente precisam ter um pouco a dimensão do funcionamento das instituições. A solução foi baixar um decreto para garantir a promessa da presidente. Nada se alterará na conta de energia dos brasileiros. Ou seja, a redução de 20% veio para ser definitiva. O que a gente tem aqui? Aquela máxima, né, de que quantidade nem sempre é qualidade, né? Uma base aliada, milhões de partidos, a maioria estrondosa na Câmara e no Senado, e um sufoco atrás do outro. Quer dizer, está faltando coordenação política no gabinete da presidente da República, que tem problemas na economia e está com problemas também simultaneamente na política. Isso no ano pré-eleitoral. O que está acontecendo no Congresso? O problema do Palácio Planalto não é a oposição. Não é a oposição, porque a oposição fala, a gente não dá muita bola, né? A imprensa não repercute muito. A oposição é muito pequena, né? Muito pequena, não tem capacidade de atrapalhar. O que está acontecendo é que a própria base aliada da Dilma está em pé de guerra. O PMDB, que é o maior partido que tem a vice-presidência da República, né, está rachado ao meio. Então você tem problemas de... Isso tudo, a briga política reflete em derrotas, em questões muito objetivas, porque essa questão da conta de luz, ela não é uma questão só de interesse da maioria da população, porque, olha, 20% em média nas residências, né, de redução nas residências, 32% em média na redução na indústria, mas tem um fator político importante, porque a presidente Dilma Rousseff foi para a televisão em janeiro e fez um discurso de candidata, com uma carinha bonitinha, maquiadinha de candidata, e depois, como é que faz? Não aprova? Tem que entregar essa mercadoria, né? Tem que entregar a mercadoria. E eles colocaram o Renan Calheiros contra a parede. Quer dizer, o presidente do Senado tinha dito, não vou aprovar mais em menos de 7 dias. E aí veio a medida. Antes de 7 dias, ele não tinha saída. Exatamente, porque quando ele fez a medida provisória dos portos entrar na pauta e conseguir votar em 12 horas, 14 horas, sem prazo nenhum para discussão, ele tinha que ter um argumento. O argumento foi, é a última vez. Passa uma semana, vem a penúltima, não dá. Então ficou difícil. Agora, esses estremecimentos aí, eu acho que são coisas assim que vão acontecendo, meio que para dar um discurso, porque na verdade a presidente já marcou para segunda-feira uma reunião com o Renan Calheiros, com o Henrique Eduardo Alves, com o vice-presidente, que é para combinar como vai ser o funcionamento dessa relação de medidas provisórias com o Congresso, que é um problema, como a gente disse aí, um problema recorrente. A cada medida provisória, a cada projeto importante que a presidente manda para o Congresso, esse preço dobra de tamanho. A gente nem sabe agora qual é o tamanho desse preço mais, né? Porque não é só o PMDB, o PP, o PTB, é o próprio PT.
O partido da presidente também tem aumentado seu preço, porque se o PMDB é dividido, o PT também é muito fragmentado e cada um ali defende um interesse, inclusive aquele velho interesse do volta Lula, né? Quer dizer, os órfãos do presidente Lula estão à espreita, não foram para casa e não estão de pijama, né? Então a presidente que fique muito atenta a esses movimentos aí, como ela esperta, está. Né? Fica esperta, né? Se liga, né? Exatamente. Porque agora o calendário eleitoral foi totalmente antecipado. Bom, Fatos e Versões agora dá uma paradinha para o intervalo. Na volta nós vamos falar do Bolsa Família e as consequências daquela corrida para sacar o benefício. E claro, também aquele nosso papo no cafezinho. Espera aí que a gente volta daqui um pouquinho. Estamos de volta com Fatos e Versões e os meus convidados são Eliane Cantanhede, do jornal Folha de São Paulo, e o Mauro Zanata, do jornal Valor Econômico. Agora vamos falar de um problema que tirou o sono de todo o governo. A corrida de milhares de brasileiros para sacar o dinheiro do benefício do Bolsa Família. 2 semanas se passaram e o governo ainda não conseguiu dar as explicações sobre o que aconteceu, o que levou quase 1 milhão de beneficiários aos bancos sacar o dinheiro. Em uma semana, muitas versões. Começou com a insinuação de que o boato era obra da oposição. Em seguida, explicações, depois desmentidas. Eu não tinha essa informação. Até agora, não se sabe ao certo como se espalhou a falsa informação que levou tanta gente aos bancos. Todos esses levantamentos que foram feitos, nós mandamos para a Polícia Federal também, para que ela tenha conhecimento de tudo, certo? E vamos fazer os conhecimentos que o Congresso quiser também. Eu acho esse um dos maiores problemas para o governo, porque agora só cabe a ele, governo, dar as respostas. Como é que isso se espalhou? Como é que alguém teve argumento para levar tanta gente ao caixa? Isso é uma investigação que a Polícia Federal está fazendo, portanto, o governo. Agora, essa ideia que a ministra Maria do Rosário teve de cara, né, apontar o dedo para a oposição, ficou ruim, porque mostra que a politização desse programa é muito intensa. Então é um programa, quando acontece uma crise, um problema com o Bolsa Família, é um problema sério, porque é o ponto de disputa, né, mais claro entre governo e oposições. Então agora está na mão do governo dar respostas. Ficou chato para o governo. Em todo o episódio, o governo foi se atropelando, né, e tropeçando nas próprias pernas. Primeiro, a Caixa Econômica mentiu, né? A Caixa Econômica Federal mentiu ao dizer que primeiro teve tumulto, saque, depredação, e aí sim houve uma liberação, uma mudança no calendário, né? A Caixa insistiu nessa versão até que a imprensa livre, independente, né, tenha descoberto que, na verdade, houve o inverso. Primeiro, a Caixa mudou o calendário, antecipou as liberações de dinheiro, todo mundo saiu correndo, depois é que aconteceu a depredação e o saque, aquela confusão toda. Quer dizer, a Caixa mentiu, isso já deixa o governo numa situação ruim. Depois, as declarações da presidente Dilma, apesar dela não ter acusado a oposição, tinha uma leve insinuação, porque estava em cima da Maria do Rosário, botando o dedo em cima da oposição. Depois, o presidente Lula também deu uma insinuaçãozinha. E, por fim, o presidente nacional do PT, que é o Rui Falcão, chamou de terrorismo eleitoral. Bem, então é terrorismo eleitoral de quem? Da Caixa, da oposição? A Caixa Econômica tem sido um barril de pólvora onde o PT e o PMDB disputam palmo a palmo influências e outras coisas, né? Então, tem aí também um contexto nisso. O fato é que o problema hoje ele é exclusivamente do governo. E a ordem da presidente Dilma Rousseff a todos, depois que a Maria do Rosário escreveu, mas a gente não viu ela desautorizar a Maria do Rosário, vale dizer, foi que todos se comportem como uma estátua. E só quem vai dizer o que aconteceu é a Polícia Federal no final das investigações. E agora chegou a nossa hora do papo no cafezinho. Aquelas histórias dos bastidores de Brasília que nós guardamos para contar aqui para você.
Meu cafezinho é sobre o Renan Calheiros, que passou a ser um aliado preferencial do governo depois do desempenho dele no comando da sessão do Senado para a votação da medida provisória dos portos. Mas nessa semana que passou teve esse entreveiro aí com a ministra Gleisi Hoffmann, porque não quis votar a medida provisória da redução da tarifa de energia. A gente já falou disso aqui. Mas o cafezinho é sobre o que aconteceu do outro lado, ali no tapete verde, na Câmara. Eduardo Cunha, que é sempre um criador de problemas para o governo na Câmara, ficou bem quietinho esperando a vez do Senado, do Renan Calheiros. Mas ele fica quietinho, mas não tanto. Ele sempre está articulando alguma coisa e vamos ver o que é. Depois a gente fica sabendo, mas fica. Olha, o meu cafezinho é que a gente tem, claro, até por vício de Brasília, a gente sempre fala de PT, PMDB, né? PSDB, agora o PSB, a Marina e tal. Mas tem um movimento acontecendo que eu acho muito interessante, assim, quase sociológico, que é: quem foi o deputado mais votado do país foi o Tiririca. Não é? Que todo mundo sabe que é um palhaço, que nunca foi político, etc. Foi o deputado mais votado. Aí o Tiririca disse que não estava gostando da política, que ia sair da política. O que aconteceu? O partido dele, que é o PR, foi todo em cima para segurar e levou uma pesquisa dizendo que ele é o rei da cocada preta, né? E aí agora o Tiririca, que ia ficar quietinho, ia sair da política, ele vai sair em campanha pelo interior todo do estado de São Paulo, fazendo campanha. Será que vai ser candidato a presidente? A presidente, e aí você está tendo uma disputa grande entre o Marcos Feliciano, que é o pastor da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, com o Tiririca, porque se o Tiririca deixa de ser candidato a deputado, quem sabe, né? Se o Marcos Feliciano não vira o deputado mais votado. O PSC, que é o partido dele, tem até candidato à presidência, né? O meu cafezinho é uma disputa que está se travando no Palácio do Planalto pela Secretaria Executiva da Casa Civil, que é o braço direito da ministra Gleisi Hoffmann, né? Com a saída do Beto Vasconcelos para a temporada de estudos, existe ali duas alas. Uma que defende o Alessandro Teixeira, que era o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, saiu brigado com o ministro Fernando Pimentel, e outra ala defende Gilson Bittencourt, que era um técnico do Ministério da Fazenda e que tem uma influência muito grande tem tido uma influência muito grande nas últimas decisões da Casa Civil e que tem um apoio do PT. Ele é um petista ideológico, da linha do Arno Agostinho. Então está forte. Pois é, da DS, então ele tem aí um apoio muito forte. Tem uma disputa forte aí e o Palácio do Planalto está tentando mediar essa questão. Esse assunto eu acho muito interessante, porque a presidente Dilma chegou a dizer que o escolhido teria sido o Alessandro Teixeira. Mas depois eu soube que o ministro Mercadante disse que não, que o secretário executivo, que é o número 2 da Casa Civil, tem que ser escolhido combinado com o próximo ministro-chefe da Casa Civil, provavelmente com ele próprio. Que a gente sempre fala que vai ser ele, o ministro-chefe da Casa Civil. Ele diz que não, que está muito bem no Ministério da Educação, mas todo mundo sabe, até aquelas pedras da esplanada dos ministérios, da Praça dos Três Poderes, sabem que se a Gleisi Hoffmann for mesmo candidata ao governo do Paraná, e será, Mercadante vai para a Casa Civil. Então, acho que ele já está querendo opinar aí nessa escolha. O fato é que o segundo do Ministério da Casa Civil, né, da Casa Civil, vai ser alguém muito ligado à presidente Dilma Rousseff. Um cargo que ela ocupou, né? E as apostas para a semana que vem? Vai ter o lançamento do Plano Safra num dia, no outro dia agricultura familiar, e os dois ainda estão em fase de ajuste, né? Tem muita esperança do governo, né, de fazer mais um grande anúncio. Cabo Canaveral vai funcionar. O Cabo Canaveral está em plena operação. Mas é um setor que demanda muita atenção, porque a questão logística é gravíssima e tende a piorar com essa safrinha gigantesca que o país vai colher no inverno, né? Então, sabe que o senador Blairo Maggi disse para mim que cada chuva
que aí cai no Mato Grosso é 1 milhão de problemas para o governo. Não deveria que é o ser, seguinte, né? Não deveria ser produção, deveria baixar o preço do alimento numa hora de inflação alta. Mas não, o problema é que não tem armazém para isso e os produtores prometem trazer esse milho todinho aqui para a esplanada dos ministérios. Mas a posse da semana na ata do Copom, né? Vamos tentar entender aí o que é que levou o Banco Central a elevar a taxa de juros a 8%, né? Por unanimidade. Por unanimidade, né? Exatamente. Surpresa. O que surpreendeu boa parte do mercado, né? Outra parte disse que comemorou, soltou fogos, que o presidente Alexandre Tombini entregou o que tinha prometido, né? Ele vinha preparando o mercado para isso, alguns não entenderam, então a gente vai entender exatamente com a ata do Copom, né? Eu estou mirando muito, depois de falar no Tiririca, vou na outra ponta. O vice-presidente Michel Temer está surpreendendo, porque, assim, em casa de cego, né, todo mundo que tem um olho é rei, né? E o nosso rei aqui que está despontando é o Michel Temer. A semana passada terminou com o Michel Temer recebendo em grande estilo o vice-presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e esta semana vai começar com o vice-presidente da República no papel de grande articulador e apaziguador dos ânimos políticos no governo. Ou seja, o Michel Temer deixa de ser um vice tradicional e passa a ser um vice de muita importância política cada vez maior. Exatamente. E o PMDB reclamando dele, que ele está sendo muito mais líder do governo do que líder do PMDB. Eu acho que para encerrar a semana a gente pode falar que uma coisa que me chamou a atenção senadores, parlamentares, deputados pedindo financiamento à Caixa Econômica para times de futebol dos seus estados. Foi feito por Fernando Collor. Depois o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, também pedindo patrocínio para os times de futebol do Rio Grande do Norte. E eu vou encerrar o programa desejando um bom jogo para o Brasil no domingo. Finalmente vamos ter o amistoso Brasil e Inglaterra no Maracanã. Tomara. Vamos ver. Ou não, né? Mas eu acho que não sai mais uma liminar, não. Essa troca de papéis assustou muito os ingleses. E o Fatos e Versões está terminando. Bem, se você gostou do programa, ou se não gostou, se quer fazer uma crítica, quer fazer uma sugestão, entre em contato com a gente por meio da Central de Atendimento ao Telespectador. Nosso telefone é 4002-2884, de qualquer lugar do país, e o custo é de uma ligação local. Ou então pela internet. O nosso endereço é falecomaglobonews.com.br. Eu agradeço a presença de vocês. Eliane, muito obrigada por ter vindo. Mauro Zanata, muito obrigado, voltem sempre. E eu agradeço especialmente a você pela audiência. Tchau, e eu volto na semana que vem. Bom jogo!